Bem, então, vamos dar aqui, então, prosseguimento à resolução do primeiro exercício da lista dos problemas tipo da bacia hidrográfica. Esse primeiro exercício, ele vai ter a preocupação de calcular a declividade, né? Vai ter a preocupação de calcular a declividade de um curso d'água. Então, como é que ele vai calcular essa declividade aqui de um curso d'água? Vão ter 3 métodos para o cálculo da declividade do curso d'água que a gente vai ver. Mas para podermos calcular a declividade do curso d'água, a gente precisa de algumas informações fisiográficas. Quais são as informações fisiográficas? A gente vai precisar de informação de comprimento e vai precisar de informação de variação de cota. Então, o primeiro ponto para o cálculo da declividade do rio principal é identificar qual é o rio principal. A gente tem vários critérios para poder definir qual é o rio principal. O critério que nós utilizamos normalmente em hidrologia, a gente define que o rio principal é aquele rio de maior comprimento. Então, a gente identifica qual é o rio, tá certo? Que tem maior comprimento. Então, se a gente tiver dúvida, a gente mede mais de um e vê aquele que tem maior comprimento. Segundo ponto de informação que a gente vai precisar é a informação, então, da hidrografia e vamos precisar também da informação das curvas de nível. Né? Supor aqui que eu tenho curva de nível de 50 e 50 metros, está associada à carta de 1 para 100 mil, vai depender do tipo de cartografia que a gente tem, né? Qual a escala. Dependendo da escala, eu defino que tipo de curvas de nível eu tenho. Então, supor aqui que eu tenho essas curvas de nível aqui. Eu vou pegar aqui dessa curva de nível e dizer assim, olha, o rio cortou essa curva de nível nesse ponto. Você cortou nesse ponto, aqui é o ponto zero e eu sei qual é a cota. Aí aqui depois eu venho e meço esse comprimento até essa outra cota aqui, ó. Eu meço esse comprimento para a cota, então eu tenho o valor da cota e o valor do comprimento do rio até esse ponto. Depois eu meço esse comprimento e essa cota. Faço isso sucessivamente por diferentes interseções entre o curso d'água e as curvas de nível. Essa aqui, por exemplo, ele não cruzou, está logo a jusante, mas eu posso interpolar, observar esse ponto aqui, quando o rio cortaria esse ponto, que já está fora da minha bacia, interpolar entre esses dois, então eu tenho o valor da cota e o valor da curva de nível desse ponto aqui, tá? O valor da cota e do comprimento do rio até esse ponto. Então, com essa tabela que a gente pode construir, que vai identificar comprimento do rio e cota em cada um desses pontos, a gente tem condição de calcular qual é o valor da declividade. Está claro até esse ponto? Então, L e eu tenho H, certo? Com L e com esse H, eu tenho condição de calcular S, a declividade. Então, vamos ver os 3 tipos de possibilidades que a gente tem de cálculo da declividade, que a gente vai chamar de S1, de S2 e de S3. Essa tabela aqui, que vocês estão observando agora, ela foi construída exatamente da forma como eu falei para vocês. Logo na nascente, eu tenho a cota na nascente, tá certo? Eu tenho o comprimento e até o valor no exutório. A gente vê que, obviamente, na nascente a cota é mais alta, maior do que a do exutório, é por isso que tem energia potencial gravitacional que possibilita o escoamento, tá certo? No curso d'água. Então, o que vai fazer com que haja o escoamento no curso d'água é esse gradiente de energia potencial gravitacional, né, que vai transformar essa energia potencial gravitacional em escoamento. Energia cinética, a variação de energia potencial vai se transformar em energia cinética, e a gente vai ter forças de dissipação, que é a força de atrito que vão reduzir essa energia cinética no curso d'água. Por isso que a água não se acelera sempre, por conta, não vai ter velocidades crescentes e sempre muito maiores, por conta de uma parte dessa energia potencial vai se tornar energia cinética, outra parte vai se tornar dissipação de energia. Então, aqui, para facilitar a nossa vida, já construí uma tabelinha. Então, a gente vai ter uma tabelinha onde a gente vai ter as elevações, certo? E a gente vai ter aqui a distância para Foz. E aqui eu posso ter a distância para Foz, eu posso colocar
o inverso, né? Aqui a variação de distância em metros e distância em quilômetros, né? Então, quais são as possibilidades que eu tenho para o cálculo da declividade? A primeira possibilidade que eu tenho é a mais simples de todas, que a gente vai chamar de declividade do tipo S1. Como é que funciona a declividade do tipo S1? Eu pego a cota da nascente, diminuo da cota da foz do rio, tá certo? Que é exatamente o local onde eu estou, ou do exutório da minha bacia, né? Que normalmente a gente usa o local do exutório, que é o ponto de interesse nosso de avaliar as características da bacia, vazões, etc. Nesse exutório. Esse exutório, quem define esse exutório, ele pode ser definido arbitrariamente a partir de uma seção de interesse. Essa seção de interesse pode ser uma seção de interesse definida, por exemplo, eu quero saber a vazão desse local para saber a capacidade de diluição, para a qualidade da água, ou eu posso querer saber o regime de vazões desse lugar porque eu estou construindo uma ponte, ou eu posso querer saber as vazões desse lugar porque eu estou construindo uma barragem ou qualquer outro tipo de infraestrutura hidráulica. Então, esse exutório é definido é uma região definida a partir de um ponto de interesse nosso. Então, com isso, a gente pega o valor dessa cota, diminui o valor desse outro. No nosso caso aqui, a gente tem a cota da nascente aqui, 1.000 metros, e a cota aqui no exutório, 900. Então, eu tenho aqui o meu ΔH. E vejo qual é o comprimento do rio, né? Então, aqui eu vou ter aqui 20 quilômetros, né? Aqui pela tabela a gente vê, ó, aqui 0 e aqui 20, então, comprimento do rio 20 quilômetros. Eu vou dividir esse ΔH por esse L e vou encontrar o S1. Simples assim, tá? Então, S1 aqui no nosso caso, que já está calculadozinho aqui do lado, vai ser quem? ΔH, C20, menos C16, dividido pelo E20. 20 quilômetros, né? Então o valor da declividade do rio vai ser um valor da declividade 0,00500, certo? Metro por metro, ou 0,005 metro por metro. Facílimo, né? Então, esse é um tipo de cálculo da declividade que a gente usa. Qual é o problema desse cálculo dessa declividade? Normalmente, a gente tem logo na parte mais de montante da bacia, variações de cota muito maiores do que na parte de jusante, né? Porque como é que funciona normalmente um rio? Um rio, ele tem um perfil, eu vou interromper aqui, vou voltar aqui para o Jean Borges para poder comentar isso com vocês com mais detalhe. Então, o perfil que a gente vai ter do rio, ele é um perfil que tem a seguinte característica. Se a gente pegar aqui, por exemplo, aquela relação de H contra o valor de L, que é o comprimento, eu tenho aqui, normalmente, uma característica que é a seguinte do rio. Ele tem aqui, ele começa com uma variação de declividade grande, e depois disso, essa declividade ela vai diminuindo, certo? Esse aqui é o padrão. Na região que a gente vai chamar aqui de alta bacia, aqui vai ser a região da média bacia, e aqui é a região da alta bacia. Então, aqui é a região da alta bacia, a gente chama de média bacia e baixa bacia. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente chama Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe e Baixo Jaguaribe. Alto Jaguaribe está na região de Itauá, Médio Jaguaribe aqui na região aqui você vai ter lá Jaguaribe. No Baixo Jaguaribe aqui é a região de Aracati, por exemplo, no estado de Ceará, para pegar o Jaguaribe. Essas regiões aqui do Alto Vale, normalmente ela vai ser uma região de mais montanha, na nascente do rio, onde ainda não houve um processo de erosão muito grande. E aqui vai ser uma região do Baixo Vale, onde já teve muita erosão, e a gente vai ter aqui já um processo de deposição muito grande. Então, se a gente pensar, por exemplo, em sedimento, aqui a gente vai ter um sedimento com granulometria do sedimento maior. Então, a granulometria, deixa eu pegar aqui a granulometria do fundo do rio, a gente aqui vai ter uma granulometria mais alta,
e aqui uma granulometria mais fina. Aqui a gente vai ter cascalho, a gente aqui vai ter silt e argila. Se a gente pensar aqui em processo erosivo, aqui vai ser uma região de erosão, aqui vai ser uma região de equilíbrio, e aqui vai ser uma região de deposição de material. Se a gente pensar na calha fluvial, aqui a gente vai ter uma calha mais na forma de V, e aqui a gente vai ter uma calha mais na forma de U, certo? Mais larga. Então, há diferenças, né, entre essa região da alta bacia e da baixa bacia. Então, e o que a gente vai observar aqui, logo nesse iniciozinho aqui, são variações de cota muito grande, né? Pensando aqui no caso aqui do Ceará, pensando no rio Aracoiaba, que nasce aqui na Serra de Baturité, entre o pico alto, que vai ter em torno de 1.100 metros, até chegar aproximadamente em Baturité, que está na cota 600, a gente teve logo no início da descida do rio, sair da cota 1.100 para a cota 600. Então, ele desce 600 metros logo nos primeiros quilômetros de rio. E depois de Baturité até chegar à foz do rio Aracoiaba e do rio Choró, e depois do rio Choró para chegar na foz do Choró aqui em Fortaleza, então ele vai andar os outros 600 metros. Então, entre Guaramiranga e Baturité, ele tem uma variação de cota de 600 metros, e entre Baturité e Fortaleza, mais 600 metros. Então, vocês veem, de forma prática aí, essa variação de cota, como é mais significativa nesse primeiro trecho. Então, a gente, essa primeira variação, voltando aqui para o nosso ponto, essa primeira variação, que se a gente pegar Pico Alto e Fortaleza, aqui do rio Aracoiaba, e em sequência o rio Choró, a gente vai ter aqui, pegar essa variação de cota, 1.100 metros, e dividir pelo comprimento do rio, né? Então, esse fato aqui de você ter, nesse primeiro trecho, uma variação de cota muito alta, contamina, basicamente, todo o processo aqui, né? Vai ter uma variação, uma declividade, uma estimativa de declividade maior, tá? Então, para evitar esse fator, né, e esse início esse trecho inicial do rio, ele de certa forma, sinalizar para definir ou influenciar todo o trecho de rio, é que se pensou numa outra forma de calcular a declividade da bacia, que foi essa forma que foi definida aqui como sendo S2. Então, o que é que o S2 vai fazer? O S2 vai achar uma declividade e vai fazer, de forma, por analogia, aqui é como se houvesse uma compensação de corte e aterro, né? Ele vai definir aqui uma declividade em que, por exemplo, o valor desse ΔH aqui, ou seja, dessa reta que a gente vai formar aqui, que vai definir o ponto que eu vou utilizar como sendo a cota, o ponto que define a cota da origem do rio, como se houvesse aqui uma espécie de compensação entre corte e aterro. Ou seja, eu vou definir aqui uma reta em que a área sobre a reta e a área sobre e sob a reta sejam áreas iguais, certo? Então, o que é que a gente vai tentar fazer? Vou voltar lá para o Jamboard. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer definir aqui um ponto em que esse nosso exemplo aqui já não funcionou bem aqui. Vai definir uma reta de tal forma que aqui não está caracterizado, isso aqui não é ela, né? Que a área aqui acima e a área abaixo fossem iguais. Então, já não vai ser essa, né? Eu vou ter que achar aqui alguma reta aqui que conseguisse estabelecer que a área acima da reta e a área abaixo dessa reta fosse a mesma, né?
Então, vou vir por aqui, ó. Certo? De tal forma que essa área aqui seja igual a essa área aqui. Como é que eu vou saber isso aqui? Então, para saber garantir isso, eu vou calcular a área abaixo dessa cota preta. Eu vou marcar aqui, ó. Vou pegar aqui a área, considerando aqui como nível de referência o exutório, eu vou calcular essa área aqui, ó, entre a curva preta e a curva vermelha. Então, eu vou dizer o seguinte, que essa área, então, abaixo essa área vermelha, certo? Ficaria aqui, essa área aqui abaixo, entre a curva preta e vermelha, vai ser igual a uma cota H, que vai ser um nível que eu vou definir aqui, H, vezes o comprimento do rio, o L, dividido por 2. Então, eu vou criar aqui um triângulo que tem como característica que a área desse triângulo azul, então eu vou ter um H aqui, certo? Vai ser essa distância entre esse ponto de referência e esse meu ponto arbitrário aqui. Então, esse H vezes esse L sobre 2 vai ser igual a essa área. Eu vou calcular quem é o valor desse H. Seria aqui um equivalente aqui, em que a área sobre essa curva azul e a área sobre essa curva azul, em relação à curva preta, são iguais. Eu vou ter aqui que vai ser 2A sobre L. Pronto. Esse aqui é o meu H que eu vou utilizar de referência, como se tivesse um mecanismo de compensação. E a declividade S2 vai ser nada mais, nada menos do que esse H dividido por L. Certo? Então, a minha declividade S2, em dados que eu posso utilizar do próprio perfil, vai ser 2A sobre L2. Então, essa declividade vai ser uma declividade menor, que vai diminuir esse efeito aqui, ó, esse efeito de grande variação de cota, eu tenho logo aqui no início, entre a nascente, logo aqui próximo à nascente do rio. Eu tenho uma grande variação de cota associada aqui de ser uma região mais montanhosa. Tá? Então, essa aqui seria uma outra forma de eu calcular o valor da minha declividade, que é a forma de calcular que a gente chama de declividade do tipo S2. E que aqui na planilha tem essa formulazinha que a gente viu ali. Essa aqui é a formulazinha que a gente acabou de demonstrar. Então, como é que eu vou calcular essa formulazinha? Vou calcular aqui a área, a partir do cálculo do trapézio, da área do trapézio. Certo? Então, cada trechozinho eu vou ter cota de montante, cota de jusante, certo? Então, vou ter uma areazinha, vou fazer isso aqui, ó, B17 mais B16 sobre 2 vezes a variação do ΔL, do comprimento. Né? Então, com isso eu vou ter aqui essa areazinha, a área que vai me dar aqui, então, a área entre essas duas cotas, tal. Eu tenho aquela área total abaixo da cota da curva preta, que eu acabei de mostrar para vocês. Certo? Então, sabendo disso, eu consigo calcular, porque 2 vezes essa área, dividido pelo comprimento ao quadrado, vai me dar o valor dessa declividade do tipo S2. Tá? Muito bem. É isso aí. E, finalmente, eu tenho a curva do tipo S3. Essa curva do tipo S3 é dada por essa equação aqui, ó. Eu vou pegar o comprimento do rio total, que é L, e vou calcular para cada trecho uma declividade do trecho. Então, o comprimento do rio dividido pela raiz quadrada da declividade, certo? Vai ficar aqui no denominador, essa somatória, dividido por L elevado ao quadrado. Então, dimensionalmente, é como se eu estivesse dividindo L por L,
e aqui eu vou elevar ao quadrado a declividade. Então, aqui eu tenho, dimensionalmente, a gente fez uma sala dimensional, mostra que essa unidade aqui é a unidade de declividade. De onde vem isso? Essa é uma boa pergunta que eu me fiz algumas vezes. Qual é a origem dessa equação? Essa origem dessa equação aqui, para mim, vem de uma relação que a gente pode obter próximo ao que a gente poderia ter ali na equação de Manning. Na equação de Manning, a gente tem que velocidade, Q é igual a 1 sobre N, a área hidráulica elevada a 2/3, S0 elevado ao meio. Então, se eu dividir Q pelo A, vou ter que velocidade é igual a 1 sobre N, a hidráulica elevada a 2/3 e S0 elevado ao meio. Então, a gente está vendo que a velocidade ela é proporcional à raiz quadrada da declividade do trecho. Então, aqui, essa equação remete a essa ideia de velocidade, da equação de Manning. Remete a essa questão da velocidade. Então, a gente vai estar aqui uma espécie de ponderação desses tempos e das velocidades que estão associadas aqui ao escoamento, né? Então, essa equação ela pode ser simplesmente feita assim. Eu vou medir cada trecho de rio, ver qual é o comprimento do trecho, que eu determino como sendo LI, esse comprimento desse trecho, e qual é a declividade naquele trecho. Então, como é que eu meço a declividade? Cota de montante menos cota de jusante dividido pelo LI. Tá? Então, com isso, eu tenho o valor dessa declividade e faço, então, essa ponderação. Então, voltando aqui para a nossa tabelinha, a gente vai ter que, aqui eu acho qual é o valor da declividade. Cadê minha declividade? Está aqui, ó. Calcula aqui qual é o valor da declividade. Cota de montante menos cota de jusante dividido pelo comprimento do trecho. Eu vou ter aqui a declividade de cada trecho. Tá? E você vê que a declividade ela está na cota mais alta, a cota maior, que é o trecho de montante, a declividade é maior e ela vai reduzir na medida que a gente vai para jusante. Tá certo? Montante, monte, área de onde a nascente, e jusante, a parte de baixo da baixa bacia. Tá? Então, a gente vai diminuindo aqui. Então, aqui eu só estou tirando a raiz quadrada dessa declividade, e aqui eu tenho o comprimento do trecho, e aqui eu faço aquele valor de comprimento de trecho dividido pela raiz quadrada da declividade. Aqui, ó. Somo tudo, e aí eu tenho condição de aplicar o S3. De novo, mostrando a equação para vocês. S3, então, vai ser o comprimento dividido aquela somatória LI sobre raiz quadrada de SI, essa somatória, que está lá na última coluna da tabela, e divido L por aquele valor. Tá? Voltando aqui na tabela, ó, L sobre SI, aquela somatória que está no denominador, dividido pelo comprimento do rio. É isso aqui, ó. K21, que é o comprimento do rio, dividido por L21, que é a somatória de LI dividido por SI, raiz quadrada de SI. Pronto, elevado ao quadrado, e dá o valor de S3. Muito bem. Então, essas aqui são as equações de cálculo da declividade no rio, que são muitas vezes utilizadas, do rio principal, que são muitas vezes utilizadas para equações de tempo de concentração e fazer esse tipo de estimativa no rio. Tá bem? Então, é assim que a gente faz o cálculo da declividade do curso d'água, da declividade do rio principal, da declividade do rio que a gente tem interesse em estimar para aplicar em algum outro equacionamento, ou simplesmente ter a ordem de grandeza dessas declividades no trecho.